sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, oh! Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Galileu, Graça e paz a todos. Amém? Sejam todos bem-vindos ao nosso culto. Que a boa mão do Senhor
te abençoe, te guarde e te conduza em uma jornada vitoriosa. Inicialmente gostaria de compartilhar um texto da Palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 80. Estaremos lendo todo o capítulo. Diz assim a Palavra do Senhor: Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu o sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e com os cedros de Deus, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Por que quebrastes então os teus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, e visita esta vinha, e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Deste modo, não nos iremos de após ti. Guarda-nos em vida, e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Até aqui a palavra do Senhor. Amada Igreja do Senhor, convido a todos neste momento a estar orando comigo para buscarmos ao Senhor em tudo, neste culto, nesta reunião, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso, eterno e único, tributamos a Ti, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Nos achegamos a Ti, Senhor, com um sacrifício vivo de louvor e que lhe seja agradável, Senhor, diante do Teu altar. Toma o Teu lugar de honra, Senhor, neste culto, pois Tu és a razão de estarmos aqui, Senhor, reunidos. Queremos contemplar a Tua face, queremos contemplar a Tua glória, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Venha o Senhor a falar aos nossos corações e nos ensinar tudo aquilo que precisamos aprender, Senhor, com a Tua palavra. É no Teu santo nome que nós oramos e desde já lhe agradecemos. Amém. Amada Igreja do Senhor, vamos estar louvando ao Senhor e depois dos louvores estaremos de volta para poder meditar em mais uma porção da palavra do Senhor. Vamos louvar.
bons braços. Tu és o eterno Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Meu amado
nasci pra encher o bolso de dinheiro, eu não nasci pra encher igreja, eu nasci pra conhecer Jesus. Estamos de volta. Mais uma vez manifesto aqui a minha alegria e gratidão pelo privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus com a amada igreja. Que o Senhor fale aos nossos corações pelo poder da sua palavra e pela ação do Espírito Santo. O texto que gostaria de compartilhar com os irmãos se encontra no Evangelho de João, no capítulo 15. Nós vamos ler todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Se guardardes, tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós.
Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora vieram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Esse é o texto que o Senhor trouxe ao meu coração para poder meditar com a amada igreja. Inicialmente eu gostaria de destacar aqui alguns pontos desse texto. Gostaria de destacar o fato de citar a videira verdadeira, o lavrador e os ramos. E é sobre isso que estaremos meditando nesse momento. A nossa reflexão ela estará focada nesses pontos que acabei de citar. Porém, nós vamos começar, por isso vamos começar então com a videira verdadeira. Quando encontramos videira na palavra do Senhor, isso nos remete ao povo de Israel. Podemos encontrar várias referências na palavra do Senhor sobre isso. E gostaria de deixar registrado algumas dessas referências. A primeira nós vamos encontrar em Jeremias, capítulo 5, versículo 10. Também encontramos essa referência em Ezequiel 15, dos versículos 1 ao 8. E o Salmo 80, que foi o texto que nós lemos no início do nosso culto. Como todos nós sabemos, Deus estabeleceu um plano de redenção para a humanidade. Através de Abraão, o Senhor começou um projeto de formar uma nação fundamentada em todos os seus princípios e ensinamentos. E tudo isso com um propósito bem específico e definido da parte do Senhor, que era de revelar ao mundo e a todas as nações o fato de existir um único Deus e Senhor, o nosso Deus. Aquele que criou todas as coisas e estabeleceu todas as coisas. E tem um texto que eu gosto muito de meditar, estou sempre meditando nesse texto, e fala muito ao meu coração, e nos traz uma revelação desse propósito pelo qual o Senhor queria estabelecer um povo, uma nação, para mostrar aos outros povos quem era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. E esse texto se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 4, dos versículos 1 ao 9, o qual eu gostaria de ler para a amada igreja. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescenteis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós, que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, ao qual ides a herdar.
Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Por que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e que não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. O texto por si só ele já traz a revelação desse propósito que o Senhor tinha em se revelar ao mundo. Deus levanta o povo de Israel para mostrar a todos os povos e nações que havia um Deus que havia criado todas as coisas e que esse Deus havia estabelecido princípios e ensinamentos preciosos para preservar a vida, para proporcionar uma jornada de vitória, uma jornada sob os cuidados desse Deus poderoso, um relacionamento próximo com esse Deus, o qual nenhum outro Deus estranho oferecia aos povos daquela época. Eu gosto muito desse texto e ele realmente é, como eu falei, a referência para nós entendermos o grande propósito do Senhor ao estabelecer o povo de Israel. Mas, como todos nós sabemos, infelizmente, o povo de Israel não conseguiu cumprir totalmente esse propósito. No decorrer da história, nós vamos perceber, vamos identificar que em muitos momentos o povo se desviou dos caminhos do Senhor. Mas o nosso Deus ele é perfeito em tudo o que faz. E por isso, ele enviou seu Filho amado para poder fazer cumprir todo este propósito. Portanto, aqui reforço o fato do Senhor declarar que ele é a videira verdadeira. E aqui estaremos meditando um pouco sobre isso. O fato de Jesus declarar que ele é a videira verdadeira. Aquilo que o Senhor havia estabelecido para o povo de Israel não foi possível, mas através de Jesus tudo se cumpriu, tudo se estabeleceu. É interessante que Deus falou ao meu coração o fato de o Senhor fazer essa comparação com a videira, porque a videira ela traz o sentido de fonte de provisão. E o fato de o Senhor Jesus declarar que Ele é a videira verdadeira, Ele nos leva então a entender que o Senhor Jesus é a fonte de provisão contra o pecado. Pois Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Jesus também Ele é a fonte de provisão contra a morte. Pois Ele, como homem, passou pela morte sem pecado e ao terceiro dia ressuscitou. Jesus também, ele é a fonte de provisão para todas as circunstâncias da vida, pois Jesus traz cura, Jesus traz libertação, Jesus acalma as tempestades da nossa vida, e Jesus provê recursos. Nós podemos ver isso lá quando o Senhor estava com Pedro e eles iam pagar o imposto, e o Senhor falou para Pedro ir lá na boca do peixe que tinha uma moeda para poder pagar o imposto. Mas também não podemos nos esquecer das maravilhas que o Senhor fez, como no caso da pesca maravilhosa, onde depois de um dia incessante de trabalho, onde não se havia pescado nada,
pela palavra do Senhor. Houve uma pesca que rompiam as redes, tamanho era o volume e a quantidade de peixes pescados. E ainda uma pequena quantidade de pães e peixes foi suficiente para alimentar uma grande multidão. Portanto, o fato de Jesus ser a videira verdadeira, ele é a personificação do plano perfeito de Deus. Sua provisão vai desde a salvação e redenção da humanidade, como também provisão para a vida. Esta vida que temos, que o Senhor nos proporciona aqui nessa jornada, que é sim provisória, mas que o Senhor Jesus, ele é a fonte de provisão para todos os nossos dias. E assim, através de Jesus, Deus também estabelece para si um povo santo. O mesmo propósito que o Senhor quis estabelecer ali com o povo de Israel, isso se cumpre de forma plena na pessoa do Senhor Jesus. Lá em Romanos, capítulo 5, dos versículos 17 a 19, diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela obediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Por isso Jesus, ele é a videira verdadeira. Jesus venceu o pecado, venceu a morte e através dele somos reconciliados com o Pai. O segundo ponto que gostaria de destacar é o fato do texto citar aqui que o Pai é o lavrador. E o lavrador aqui, no caso, ele é o dono da lavoura, ou seja, a palavra do Senhor quer nos chamar a atenção para o verdadeiro Criador, aquele que estabeleceu todas as coisas. E como dono desta lavoura, o Senhor sempre mostrará o seu zelo para que nada venha se opor ao bom andamento desta lavoura. Não faltará recursos para enfrentar todas as pragas que se levantarem contra a lavoura do Senhor. Não haverá praga ou qualquer circunstância capaz de prevalecer, pois o nosso Deus é um Deus zeloso e está atento a tudo que se opõe aos seus princípios e valores. É de extrema importância termos isto vivo dentro de nós, pois nos dias de hoje temos visto alguns se levantando dizendo que nem todos os ensinamentos do Senhor podem ser aplicados nos dias de hoje. Que o Senhor nos livre de sermos influenciados por esses pensamentos, pois são verdadeiras pragas que surgem para tentar atacar a lavoura do Senhor. Não podemos ignorar que esse tipo de situação sempre vai surgir, mas nada é capaz de afetar aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Pois isso são verdades eternas. A lavoura do Senhor jamais será afetada, pois estará sempre sob os teus cuidados, de um lavrador que é incansável e fiel. E por isso temos a garantia de que tudo que for necessário para o bom andamento da lavoura, o Senhor proverá. E o terceiro aspecto que gostaria de refletir com os irmãos desse texto é sobre os ramos. No versículo 5 desse texto de João, a palavra nos revela que ao citar os ramos, isso é direcionado aos discípulos. Mas existe uma razão muito particular para isso.
os ramos, são todos aqueles que se rendem ao Senhor como único Deus e Senhor. Claro que ali naquele momento estava sendo direcionado aos discípulos, mas no contexto de tudo, está se referindo a todos os que creem no Evangelho. Isso significa que passamos a ter uma responsabilidade também nesta lavoura do Senhor. Inicialmente, o Senhor me levou ao texto de Isaías 53, o qual gostaria de destacar dos versículos 10 ao versículo 12, o qual diz assim a palavra do Senhor. Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na tua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Como seu reconhecimento, o seu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meu amado irmão, minha amada irmã, a obra consumada naquela cruz, além de nos beneficiar quanto à salvação e reconciliação com Deus, também nos possibilita uma participação ativa nesse propósito maravilhoso estabelecido pelo Senhor. Nós somos o fruto do penoso trabalho do Senhor. Isso também precisa estar bem claro para nós, pois implica uma responsabilidade que o Senhor nos confia. Isso sempre faz parte dos princípios estabelecidos pelo Senhor. Podemos ver isso desde o Jardim do Éden, pois isso mostra o nível de relacionamento que o Senhor quer ter conosco. Um relacionamento baseado em perfeita harmonia com os seus princípios e com uma responsabilidade ativa de nossa parte. O Senhor nos criou para sermos produtivos, para fazermos a diferença e sermos ativos na proposta de vida que Ele estabeleceu. Portanto, a inércia e a passividade, a indiferença, são incompatíveis com aqueles que creem no Senhor. O próprio texto nos chama à responsabilidade e não podemos ignorar isso, para não corrermos o risco de sermos cortados da videira. Temos que ter a certeza que o Senhor não quer nos cortar, pois desde o princípio Ele nos criou para fazer parte da sua obra. Mas isso só depende de nós. Precisamos ter, antes de mais nada, essa consciência da nossa responsabilidade, para assim nos mantermos comprometidos com a obra e com aquilo que nos cabe dentro desta obra. E para nos mantermos comprometidos, a palavra do Senhor nos revela que devemos colocar em prática os mandamentos do Senhor, ou seja, nos mantermos fiéis à proposta de vida que Ele veio nos revelar, o qual Ele mesmo se colocou como exemplo a ser seguido. Quanto a isso também é importante reforçar que não existe mérito nenhum em nós quanto à nossa participação nesta lavoura, pois o mérito é todo do Senhor Jesus, pois Ele suportou todas as aflições e provações deste mundo à nossa semelhança e venceu todas elas. O texto revela que sem Ele nada podemos fazer, por isso o mérito é dele. Também gostaria de reforçar o que diz lá em Efésios 2, Efésios 2, do versículo 8 ao 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Meu amado irmão, minha amada irmã, gostaria de caminhar aqui para o fim desta reflexão. Mas é necessário que eu e você tenhamos a certeza
de que o nosso Deus, Ele é perfeito em tudo o que faz e estabeleceu princípios e valores que não vão mudar jamais. E uma vez que nós tivemos a oportunidade de ouvir a Tua mensagem e crer no Seu Evangelho, passamos a fazer parte desta obra maravilhosa, ao qual o Senhor também nos chama à responsabilidade de sermos participantes dela. É necessário entendermos e compreendermos isso, porque o Senhor, Ele não abrirá mão desses princípios e valores, mas isso nos dá a garantia também de que estamos firmados em algo sólido, em algo inquebrável, em algo que não muda pelos tempos, pelas épocas. Temos que ter a certeza disso, para não sermos levados por falsos ensinamentos e para nos mantermos firmes na jornada pelo qual o Senhor quer que eu e você possa cumprir e chegar até o fim. Que o Senhor nos ajude a cada dia nos mantermos fiéis a esses princípios e valores e também qual a nossa responsabilidade. E mais uma vez faço aqui um comentário sobre o fato do Senhor trazer a videira como referência. Como já falei, a videira ela é a fonte de provisão, mas os ramos, eles são espalhados. São espalhados para poder alcançar uma distância maior possível. Porém, existe toda uma técnica necessária, eu estava vendo um pouco sobre isso, não quero me alongar sobre isso, mas existe toda uma técnica para o plantio e o cultivo da videira. Existe toda uma estrutura necessária para que esses ramos possam ficar presos a essa estrutura e assim eles possam como que caminhar e poder alcançar longas distâncias. Essa estrutura são os princípios e os ensinamentos do Senhor que são inquebráveis. E nós, como ramos desta videira, firmes a ela, vamos poder alcançar as distâncias mais longínquas e assim poder sermos instrumentos para alcançar aqueles que estão sob a influência deste mundo. O Senhor quer que todos façam parte desta lavoura, porque nesta lavoura ela tem provisão de recursos para a nossa vida natural, mas também de recursos para a nossa vida eterna, para a nossa vida espiritual. É isso que eu gostaria de compartilhar com a amada igreja, e que a boa mão do Senhor possa nos ajudar a permanecermos na videira verdadeira. Vamos orar. Poderoso Deus, maravilhoso, soberano e único, aqui está, Senhor, a Tua palavra, e que o Senhor possa nos dar todo o entendimento necessário para que assim possamos, Deus, dia após dia, permanecermos em Ti e sermos participantes desta obra com responsabilidade e de forma ativa e contínua, Senhor, alcançando a muitos, como assim o Senhor deseja para que toda a humanidade, todos aqueles que nos cercam possam ser alcançados. É no Teu santo nome que nós oramos e desde já lhe agradecemos. Me despeço aqui de você mais uma vez com coração grato, alegre ao Senhor, e que o Senhor te proporcione grandes bênçãos e tenha certeza de que o lavrador cuida da sua lavoura e a videira verdadeira nos provê todos os recursos para uma vida plena no Senhor. Um forte abraço a todos. Amém. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração,
coração seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, oh, oh, e tu és bom, oh, oh, e tu és bom, oh, oh, e tu és bom, oh, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.